Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Todo mundo que está assistindo Viva Voz. Ô Vera, ontem nós tivemos manifestações diversas aqui pelo país, né, em diferentes cidades brasileiras. Algumas manifestações com entusiastas do ex-presidente Lula e outras com entusiastas do presidente Jair Bolsonaro. E aí tem diferenças entre as manifestações, mas tem uma coisa em comum nas duas manifestações país afora. A adesão, Vera, não foi das mais significativas, né? Exatamente, Cássia. Não foi significativa nem nos atos pró-Bolsonaro e nem nos atos do 1º de maio. A gente já viu o 1º de maio em outras ocasiões, muito mais concorridos e muito mais representativos, inclusive com a pauta trabalhista sendo trazida de uma maneira mais vigorosa. Então, acho que os dois atos ficaram com medo de confronto de alguma maneira e não tiveram muita gente. O que a gente verificou foi uma nova tentativa dos bolsonaristas de capturar algumas datas e de competir mesmo com a esquerda para mostrar quem tem mais predomínio, quem tem mais gente. Então, isso, nesse aspecto, eles não foram tão bem sucedidos quanto em outras ocasiões. A gente já viu demonstrações de força por parte do bolsonarismo muito mais robustas do que essa desse domingo. Vale lembrar a mais recente delas, que foi no 7 de setembro do ano passado. Naquela ocasião, Bolsonaro se empenhou pessoalmente, todo o seu entorno se empenhou muito para encher as ruas de várias cidades do Brasil. O presidente foi pessoalmente na Avenida Paulista, naquela ocasião, foi também ao Ato de Brasília, e isso teve uma consequência que foi obrigar depois a que ele fizesse um recuo dos seus ataques ao judiciário, porque naquela ocasião ele atingiu o máximo nessa escalada. Agora, esses atos desse último domingo se seguiram à concessão do indulto ao deputado Daniel Silveira, e esse fato estava permeando todas as manifestações. Vários ataques ao Supremo, várias faixas pedindo fechamento do Supremo, a troca dos 11 ministros, impeachment do Alexandre de Moraes e de outros. E o Bolsonaro evitou fazer um discurso agressivo como ele tinha feito no 7 de setembro. Fez um discurso bem neutro, saudou os participantes, mas não deixou de participar. Tinha alguns bombeiros tentando falar para o presidente que era melhor ele não participar pessoalmente. Ele foi pessoalmente ao Ato de Brasília e participou remotamente do de São Paulo. Aqui, no ato da CUT, das demais centrais, realizados no Pacaembu, aqui na capital paulista, o ex-presidente Lula participou, também fez um discurso um pouco num tom ali, evitando fazer uma campanha muito explícita, disse que podia ter problemas com a justiça eleitoral e aproveitou para pedir desculpa de uma declaração desastrosa que ele tinha dado na véspera, falando que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de gente, gosta só de policial. Isso foi usado à torto e à direita pelos bolsonaristas para atritar o Lula com os policiais. Ele fez um pedido de desculpa, disse que se manifestou muito mal, que fez uma declaração errada. Então, atos mornos, os dois deles mornos, ainda bem que não houve confronto entre manifestantes e nenhum deles, mas a campanha já a todo vapor, né, Cássia? Campanha antecipada na rua, e o 1º de maio em si, com as pautas dos trabalhadores, a discussão sobre direitos trabalhistas, discussão sobre jornada de trabalho, essa ficou em 5º plano, porque dos dois lados a campanha tomou o lugar das pautas do Dia do Trabalho efetivamente. É isso, tem toda a razão, velho. E tem uma outra questão também, você mencionou mais cedo, né, a questão do Daniel Silveira, e ele próprio participou de atos em São Paulo e no Rio de Janeiro, ignorando solenemente uma decisão do STF que tinha proibido ele de fazer isso, de comparecer a esse tipo de ato, né? Exatamente. Isso daí é mais uma comprovação de que por trás da realização desses atos estava mais uma
tentativa de humilhar o Supremo, de hostilizar os ministros, de mostrar que nesse embate Jair Bolsonaro levou a melhor e o Supremo levou a pior. A sucessão desses eventos e dessas demonstrações aí de desrespeito ao judiciário, Cássia, estão causando muito incômodo dentro da corte. Tem vários ministros que acham que o presidente da corte, Luiz Fux, tinha que ser mais enérgico, tinha que ser mais presente na defesa do Supremo, na defesa do judiciário. E que ele deveria ter feito alguma manifestação posterior a esses atos, inclusive condenando o fato de o Daniel Silveira participar livremente das manifestações. O Rodrigo Pacheco, cuja postura eu já critiquei aqui muitas vezes, e o fato dele ficar muitas vezes no muro, ele foi um que fez uma manifestação condenando o caráter golpista de alguns desses atos realizados ontem, dizendo que em tempo nenhum cabem manifestações contra a democracia e contra alguns dos poderes, que isso não é defesa de liberdade nenhuma. Então, nesse caso, ele foi mais proativo e mais eloquente do que o próprio presidente do STF, que não se manifestou nesse caso, não se manifestou sobre o indulto, participou de um ato com o Bolsonaro recentemente, mesmo depois dessa escalada toda. Então, tem um certo incômodo interno no Supremo com a postura do Fux em relação a tudo isso que a gente está vivendo. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera, pela conversa de hoje. Amanhã tem mais. Um abraço para você. Amanhã a gente se fala. Um beijo, ótimo jornal para vocês.